Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a expansão marítima e expansão colonial. Período esse tão importante conhecido na história, com o avanço da formação dos estados nacionais, a chegada na América, descoberta, entre muitas aspas, sabemos hoje em dia que foi uma invasão, entre outros pontos que iremos destacar ao longo do século XV. É importante destacar que a expansão marítima foi todo um trabalho decorrido do século XV entre Portugal, depois por final mais a Espanha. Iremos pontuar cada um para trabalhar o que foi a expansão marítima e comercial. Eu me chamo Isaac Torquato, tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e o nosso tema de hoje é expansão marítima. Dado essa devida introdução, o que eu gosto sempre de destacar quando nós falamos sobre expansão marítima, né? Em primeiro momento, a gente tem que entender que a expansão marítima, ela é um segmento, ela é uma continuidade do que nós vem a ser conhecido como o mercantilismo. Ah, mas professor, o que é o mercantilismo? O mercantilismo ela é uma fase do capitalismo. O capitalismo ele tem as suas fases, né? Como nós temos o capitalismo mercantil, o capitalismo industrial, o capitalismo liberal, entre outras fases do capitalismo. E ali, com a formação dos Estados Nacionais, a formação de Portugal, né, que vai surgir um pouco antes, se dando como um Estado-nação forte, se destituindo daquele feudalismo, daquele mercantilismo, destoando daquela Idade Média, da Idade Moderna, lembrando que é o processo logo após o Renascimento Cultural, e o mercantilismo ele está dentro desse modo, né? Ele é um modelo econômico onde é que ele tem o quê? Ele quer buscar metais preciosos. Lembrando que uma nação, ela só era considerada rica se ela tivesse pela sua quantidade de ouro. E aí Portugal buscava novos metais preciosos, é a busca por especiarias, já que eles queriam conservar, mudar um gosto. Estamos falando daquele homem renascentista, o homem que prova novos sabores. Isso tinha muito valor, especialmente ali nas Índias, né? Já iremos falar um pouco mais sobre isso, lá sobre Calicut, até o conceito sobre Índia e etc. Então estamos falando desse mercantilismo, dessa nova forma de capitalismo, essa expansão do mercado, né? Com o intervencionismo forte do Estado, a gente tem um Estado presente, nós temos um Estado forte. Então o mercantilismo, ele é dessa forma a expansão marítima ele é o que, né? Ele é um procedimento do mercantilismo. Ele também está dentro dessa fase. Nós tivemos o que podemos destacar também a formação dos estados nacionais. Se antes nós tínhamos vários reinos, vários ducados, aquele rei fraco, essa aliança entre burguesia e senhor feudal, lá para frente, senhor feudal do rei, né? Lá para frente nós vamos ter a quebra dela lá na Revolução Francesa. Essa formação vai dar o que, né? O que nós chamamos de estados modernos. São estados desses complexos, com vários mecanismos, com a figura centralizada no rei, o que mais para frente vai ser conhecido como absolutismo. Lembrando que absolutismo foi um termo dado pelo pessoal dos revoltados da Revolução Francesa. Eles não se sentiam absoluto. Então nós temos esses estados, essas novas formas de se organizar socialmente, né? E o que o mercantilismo ele queria também? A busca de novas terras. Lembrando que nós estamos passando pelo processo logo após a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela vai fazer com que o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, ele vai ganhando muita força e muitas pessoas vão perder fiéis ali na Idade Média, ali na questão do catolicismo. Eu até tenho um vídeo aqui sobre Reforma Protestante. E o catolicismo, ele perdendo força, a igreja, né, vai dar o aval, ele vai assinar, a igreja vai propagar essas novas formas de expansão marítima, essas novas formas de busca de novas terras, busca de novos horizontes. Esse é o novo homem moderno. O homem moderno, ele se destua, ele se dispersa daquele homem medieval, daquele homem preso àquele mundo, lembrando que nunca devemos entender a história. Então eles eram menos evoluídos. Na história não tem menos evoluído ou mais evoluído. Tem os seus próprios recursos de seus próprios tempos. Naquele tempo não tinham muitos recursos. Naquele tempo a igreja monopolizava a educação. Na Idade Moderna não. Por isso que eu falo que não existe pessoas além do seu tempo. Existem pessoas que trabalham dentro dos seus próprios recursos, dentro do seu próprio tempo. Quando você fala que existem pessoas além do seu tempo, você descaracteriza, você joga para fora
o valor do tempo que aquela pessoa está inserido. Nós, como os indivíduos, nós estamos inseridos em determinado contexto com nossos próprios mecanismos. Eu não posso, sei lá, usar um carro voador se no meu contexto não tem carro voador. Então, a gente estamos dentro desse recurso, né? E está falando desse homem moderno, desse homem que agora está visando o quê? Ao mar, visando o quê? Sair para fora, né? E aí, temos que entender também, né, o que é importante destacar. A expansão marítima ela se deu para Portugal, ali de Portugal, né, se estabelecer como Estado-nação. Ele está ali numa península, né, e ele está mais exposto ao mar. O Estado Nacional de Portugal, ele vai se formar depois. Vai se formar depois, não, desculpa. Ele não vai estar dentro desse processo ali da Idade Média, como esses grandes modelos feudais, como tivemos na França. O Sérgio Buarque de Holanda até trabalha sobre isso, né? A burguesia ali se constitui de uma outra forma, porque está exposta ao mar. Então, devido a essa saída ao mar, isso levou com que Portugal, né, tivesse esse privilégio, né, de poder fazer nessa expansão marítima. Então isso trouxe uma vantagem para Portugal, devido à sua localização geográfica ali na península, né, dando uma saída para a Europa. Agora eu irei pontuar vários pontos que foram ocorrendo ao longo do século XV para falarmos sobre expansão marítima, né? Eu espero que vocês tenham entendido todo esse contexto do homem renascentista, da reforma protestante, o que foi o mercantilismo e por aí vai, para daí, agora em diante, nós falamos de outros pontos ao longo do século XV sobre Portugal e depois sobre Espanha, para falar sobre a expansão marítima. E aí, o que é importante destacar? O primeiro ponto é a conquista de Ceuta em 1415. E o que foi a conquista de Ceuta, né? Ela está ali situada no norte da África, no atual Marrocos, ali um pouquinho mais para frente, né? Próximo a Portugal. E essa conquista de Celtas, ela representou uma coisa muito grande para Portugal. Por quê? Porque Portugal, quando ele vai conquistar Celta, ele vai povoar, né, além de colonizar também, né, ele vai trazer o quê, né? Questões de o quê? De um processo aonde agora nós temos os cidadãos que são colonizados para Portugal. E aí esse processo, né, de buscar novos saberes, de buscar novos horizontes, ele se dá ali através de Celta, que também vai dar um outro trampolim. Lembrando que o mar Mediterrâneo, aquele mar que fica ali, ele estava fechado, uma vez que ali no processo do renascimento cultural, quem dominava aquele ambiente era o que, né? Era os povos ali, a população ali do renascimento cultural da cidade italiana, de Veneza, de Florença. Então o Mediterrâneo ele estava fechado para comércio. E aí lembrando que queriam se chegar nas Índias e passavam ali, pagavam muitos impostos. Então quando conquista Celta, em busca desses metais preciosos, em busca dessa colonização, já é um ponto muito importante, 1415. O segundo ponto, também importante, nós temos o que, né? O Cabo do Bojador, conquistado em 1434. O que foi o Cabo do Bojador, né? O Cabo do Bojador, que nós temos ali pela costa oeste africana, né? Que ele foi conquistado, né, e foi superado pelo Gil Enéas. Isso foi antes da Espanha se lançar ao mar, né? Ele foi conquistado por Gil Enéas, ali na costa africana. Ele vai colonizar várias ilhas que tem ali ao longo e vai passando ali pela costa tem a África, né? Passando ali pela costa, pela beirada da África e vai conquistando. Como a Igreja Católica dizia, e o rei, ó, por onde vocês passarem, conquista, coloniza, busca fiéis, e eles foram conquistando, e foram buscando várias ilhas, foram conquistando vários espaços e estabelecendo um mercado comercial com essas pessoas, mesmo que seja de forma desproporcional, né, já que coloniza. Eu gosto sempre de destacar também que o que, né? Todo esse processo da expansão marítima trouxe o quê? Trouxe mecanismos para que eles aprendessem a utilizar desta forma dentro da colônia do Brasil. Se o Brasil, do ponto de vista, lembra disso, do ponto de vista português, a colonização deu muito certo, foi porque, devido à expansão marítima, devido a todo esse processo, eles aprenderam muito bem a fazer essa colonização. Foi essa colonização desse modelo que eles aprenderam a trazer escravos, aprenderam a utilizar da monocultura, enfim, todo esse processo deu certo através disso.
E aí o segundo ponto, em 1479, olha como é que nós estamos pulando. Olha como é que nós estamos falando de Portugal ao longo do século XV. Todo esse decorrer, toda essa trajetória. Nós tivemos o que? O Tratado de Alcaçova-Toledo. O que foi o Tratado de Alcaçova-Toledo? Portugal e Espanha viviam uma guerra ferrenha. Brigava, não estava dando muito certo. E aí, esse tratado de 1479, onde é que os reis espanhóis, né, reis esses católicos, né, de Isabel de Castela e Aragão, fizeram um tratado com Portugal, dividindo, né, já estou falando tratado de Tordesilhas ainda não, aonde se divide, onde é que as Ilhas Canárias ficam para Portugal, fica para a Espanha, desculpa, as Ilhas Canárias ficam para a Espanha. Já as outras ilhas fica para Portugal. Que ilhas são essas? Nós temos a ilha da Guiné, a costa da Minas, Madeiras, nós temos também Cabo Verde, várias dessas ilhas que Portugal ia lá, explorava, utilizava da cana-de-açúcar, utilizava da monocultura, usava de mão de obra escrava, usando de certa forma de espécie de laboratório para o quê? Para implementar aqui no Brasil. Claro, pensando de uma forma anacrônica aqui nesse ponto de vista, né? Até porque eles não imaginavam que iriam colonizar o Brasil, que iam invadir o Brasil ainda. Mas pensando na história, pensa como se fosse um laboratório, e se no Brasil deu certo foi porque eles já utilizavam desse modelo já um pouco antes. E aí, o que também é importante destacar, né? Que Portugal, ele era uma grande potência nesse momento. A Espanha se lançou ao mar e conseguiu conquistar a terra, mas Portugal era a maior colônia nesse momento. Então, Portugal, por ser a maior potência, fica a mão da potência, né? Então, dentro desse modelo, nós temos dessa forma. Um outro ponto muito importante também, nós temos o Rio do Congo, em 1482. O que foi o Rio do Congo e a defesa do Congo, né? Nós temos em 1482, o Rio do Congo, ele sendo dominado pelo Diogo Cão. Diogo literalmente, tem a palavra cão mesmo. Diogo Cão, ele vai entrar dentro da África ali pela o Congo e pela Angola, né? Desculpa, ele vai adentrando na África por aquele rio e vai estabelecendo diversas relações com diversas etnias, com diversos povos. Ele vai trabalhando de certa forma, né? Fazendo aliança com esses povos, estabelecendo escravidão, estabelecendo todo esse processo. E essas alianças deram super certo para pensar depois o processo de colonização no Brasil. Um adentro aqui que eu acho muito importante, né? Muitas das vezes a gente pensa, né? Mas como é que os escravizados chegaram aqui no Brasil? Mas na escravidão, não existia escravidão na África também? Eu gosto sempre de trazer um recorte, né? A escravidão, ela faz parte da história da nossa humanidade. A escravidão, ela sempre existiu, desde a Grécia Antiga e existem até hoje. De fato, existe até hoje. Tem muitas pessoas que são escravizadas. E de forma ilegal, tá? Só que muitas dessas pessoas, a mídia, as leis, elas não funcionam. Só que, se a gente passar a escravidão na Grécia Antiga, professor era escravo. Aristóteles... não, Aristóteles não, desculpa. Teve um filósofo agora que me fugiu o nome, se eu não me engano era Diógenes. Ele foi vendido como escravo, entre outros. Então era uma escravidão totalmente diferenciada. Alguns povos originários utilizavam sim da escravidão. Era a escravidão, claro, pensando através da guerra, assim como a África, que tem diversos povos, diversas etnias. Então, quando chegava um português lá e eles até trocavam, vendiam seus escravos, as suas próprias etnias, porque tinham essa lógica de guerra. Não se pensava nessa ideia de lucro, né? E outro ponto, a gente quando pensa a história, a gente tem que pensar o lado bom e o lado ruim, o lado bonzinho e o lado mal. A história não é um maniqueísmo que você divide, isso é bom, isso é ruim e vou tomar partido por um lado. A gente analisa o passado e aplica sobre ele, né? Então, pensar a escravidão na África é uma outra dinâmica, é um outro momento, é um outro modelo. Já quando a gente pensa a escravidão aqui na Europa, é uma escravidão que visava o lucro, é uma escravidão que desumanizava, até porque muitos africanos não entendiam como é que a gente escraviza, né? Através da lógica, da luta, e quando o escravo quando um africano ele era pego, né? Isso tinha muito mais prestígio. Até porque se você tá numa guerra e você mata alguém,
você não venceu de certa forma, pensando ali na lógica da África, né? Até porque a lógica maior é você conquistar, você manter o seu inimigo vivo, não morto. Então foram todas essas dinâmicas que deram um burburinho, né? Só para dar um adentro, para falar, tá vendo como é que eles faziam negócios ali? Não, não é bem assim, a lógica é diferente. Dado a devida sequência, nós temos o que, né? O Cabo da Boa Esperança em 1488. O que é o Cabo da Boa Esperança, né? Nós estamos falando ali do finalzinho ali, quando nós olha o mapa mundi, né? Estamos falando daquela parte de baixo, assim, do finalzinho do norte da África. Ela foi conquistada ali por então Bartolomeu Dias. Ah, mas professor, quem era Bartolomeu Dias? Bartolomeu Dias, ele era um navegante. Naquela época, eu gosto sempre de falar isso em sala de aula, né? Naquela época, os navegantes eles dados como os grandes heróis, as figuras mais interessantes, né? Porque naquela época, hoje em dia nós temos os ídolos, né? Pensa K-pop, TikTok, Neymar e por aí vai, né? A gente tá falando agora de 2025, pode ser que você esteja vendo nesse vídeo lá, daqui a 10 anos, e os seus artistas sejam agora outros. Naquela época, se davam valor, se davam fama para esses grandes navegantes. Então Bartolomeu Dias ele era dado como um dos maiores navegantes. As pessoas aclamavam, faziam festas e festas de dias para quando eles retornavam para o seu devido local. E aí Bartolomeu ele vai rumo às Índias, lembrando que eles querem chegar às Índias, ele vai contornar aquele cabo, já que aquele cabo ali era chamado de Cabo das Tormentas, porque tinha concepções quentes, concepções frias, e aí ele um pouco mais embaixo, indo um pouco mais além à água, ele vai contornar e vai conseguir chegar às Índias, né? E aí ele vai ser dado como um grande navegante, isso em 1488. E esse movimento, né, ele vai dar uma importância muito grande, porque vai ser o momento onde é que Portugal vai cada vez mais se mostrar como uma potência marítima. E aí que acontece que em 1498 nós temos a chegada a Calicut. Calicut aonde? Nas Índias, uma colônia, né? Nós temos a chegada de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, desculpa, Vasco da Gama. Cristóvão Colombo é já. Vasco da Gama, ele vai chegar em Calicut. E aí, o que é importante destacar, né? O comércio ele estava todo vapor. E nesse momento que ele chega ali nas Índias, em Calicut, nós temos esse momento do grande auge da expansão marítima. E aí, dada a devida sequência, em 1492, logo após a Espanha se formar como Estado-nação, nós temos a chegada do Novo Mundo, a chegada na América, dado por Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, quando ele foi convencido pelas igrejas, teve o aval da Igreja Católica, a Espanha se formando como Estado-nação, e aí vai chegar lá na América Central, o que hoje é conhecido. Só que quando Cristóvão Colombo chega na América, Portugal, que era a maior potência, né, não vai aceitar. Fala, você descobriu terras novas? Vamos dividir. E aí a Espanha é obrigada a aceitar, por quê? Porque a Espanha é a maior expansão marítima, né? Mas aí é o roubo do roubo, né? Se a Espanha vai lá e rouba, Portugal vai lá e rouba do que é roubado, é o roubo do roubo. E aí é aquela ladrão que rouba ladrão. E aí, nesse momento, nós temos em 1494, 2 anos após, o Tratado de Tordesilhas, o que a gente escuta tanto na escola, escuta tanto no cursinho. O que é então o Tratado de Tordesilhas? Vou explicar para vocês de uma forma bem simples, né? O Tratado de Tordesilhas foi essa divisão entre Portugal e Espanha, aonde, lembra das ilhas que eu falei que eles vieram dominando, como Açoite, Madeira, a Costa das Minas e por aí vai? Essas ilhas que ficavam ali próximas à África, fez o que, né? Com que desse 370 léguas, lembrando que léguas naquele momento eram unidades de medidas daquela época, né? E depois, quando chega no final, traça uma linha imaginária e dizer tudo que é a oeste é da Espanha, tudo que é oeste é de Portugal e tudo que é leste é da Espanha. Então a gente divide no meio a Espanha e divide no meio o mundo para Espanha e Portugal. Mais pra frente nós vamos ter vários reis que falavam que eu desconheço o Tratado de Adão, eu não aceito isso como rei da Inglaterra, e por aí vai estabelecer toda uma disputa por territórios.
E aí esse tratado também, o que é importante destacar, né? Que um ano antes, em 1493, nós tivemos a bula Intercoetera. O que essa bula ela é, né? É uma bula que antes ela dizia que era só 100 léguas. Só que Portugal falou, só vai dar água, aumenta mais essas léguas, né? E aí foi se esticando e deu 370 léguas e aí a gente dividiu o Brasil. E o que é importante destacar, né? Que em 1494, Portugal já sabia da existência do Brasil. Já se tinha o Brasil como, de certa forma, né? Entre muitas aspas, oficial. Aquele território já era português. Então, quando 1500 Pedro Álvares Cabral chega aqui, né, fazendo uma expedição para conhecer, tentar ver, não era uma coisa, olha como é que Portugal descobriu. Não, já estava pensando em vir para cá porque já se tinham essa intenção, né? Só que quando chega aqui, a gente lembra que o que, né? O mais importante era Calicut, onde é que se tinha o comércio. Lembra que eu falei sobre mercantilismo, as especiarias? E aí Portugal vai chegar, não vai encontrar ouro de cara e eles vão embora. Só que aí você deixa algumas pessoas para você não perder o território, você deixa alguns desertores aqui. E aí, quando você achar ouro, aí você coloniza, né? O processo de colonização no Brasil, ele só foi mais acelerado porque nós tivemos, entre muita aspas ainda, né, as invasões francesas, as invasões holandesas. Aí se precisou colonizar para não perder as terras, precisou povoar. Certo? Espero que tenham entendido. Eu gostaria de destacar também que a expansão marítima não terminou por aí. Depois disso nós tivemos outros processos de expansão marítima, como da Alemanha, como da Holanda, da França e por aí vai, até quando a França veio para cá. Esse é um processo de expansão marítima, mas espero que entendido, espero que tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo sobre expansão marítima. Sei que é um videozinho bem complexo, que você vai falando um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, mas é assim que é o devido estudo. Espero que tenham gostado e esse foi o nosso vídeo de expansão marítima explicando a formação da Idade Moderna e a entrada desse homem renascentista ganhando corpo, força e cara dentro desse processo da história da humanidade. Tchau!